Meu nome é Júnia Nogueira de Sá, eu sou jornalista de formação. Durante muitos anos, eu trabalhei em redações. Trabalhei como repórter, como editora, na Folha, na Veja, na revista Exame. E, num determinado ponto da minha carreira, nós somos colegas de... Num determinado ponto da minha carreira, eu mudei do que a gente chama, no nosso jargão interno do jornalismo, eu mudei de lado do balcão e fui fazer comunicação corporativa, né? Passei a atuar como executiva dentro de corporações, fazendo a gestão da área de comunicação. Então, nessa nova configuração da minha carreira, eu fui diretora de comunicação do Grupo Abril, do Grupo Telefônica no Brasil, da Volkswagen do Brasil. Depois recebi um convite para trabalhar no governo de São Paulo, na gestão do governador Serra, gerenciando toda a comunicação do governo. Fiquei com ele até o final da gestão. E aí, em 2011, no comecinho de 2011, depois de me recuperar daquela... Vocês imaginam que seja trabalhar no governo? As pessoas me perguntavam, como é que você gerencia a crise no governo? Eu dizia, não, a crise é que me gerencia. Ela decide quando eu posso tomar banho, se eu posso fazer xixi, se eu vou ter direito a almoçar, essas coisas. Aí tirei umas férias e abri uma consultoria de comunicação, que é o meu negócio hoje. Então, eu tenho uma consultoria de comunicação, eu trabalho para clientes que têm problemas de comunicação, numa coisa bem pessoal. A minha consultoria sou eu, né? E eu contrato fornecedores e gente que precisa me ajudar num determinado job. É isso que eu faço hoje. Ao longo dessa carreira, que já tem X anos, eu não vou dizer quantos, senão vocês vão fazer a conta e vão inferir a minha idade, mas ao longo desses 30 anos de carreira, eu estive em situações muito complicadas do ponto de vista de ter que gerenciar o meu tempo, porque eu sempre estive envolvida com coisas muito intensas, de grande responsabilidade. Tive 2 filhos, um tem 26, hoje é artista, DJ, músico, e o outro tem 16. Sim, eu tive essa péssima ideia de ter 2 filhos com 10 anos de diferença, o que significa que eu tenho 2 filhos únicos. Eu fiz tudo de novo, viu, Fabiana? Não faça isso. Tudo de novo, o que significa que, para mim, no meu caso específico, gestão do tempo foi uma coisa que eu precisei aprender a fazer para sobreviver. Você imagina você ser diretora de comunicação de uma grande empresa no meio de uma crise e ter um filho que te liga e fala, mãe, hoje tem reunião da escola, eu preciso fazer lição, casa, marido, viajar, voltar, aquilo tudo. Ao longo desses 30 anos, eu adquiri uma série de experiências que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. E eu não vou dar receita de bolo, né? Não tem receita de bolo, e eu vou explicar para vocês por quê. Porque cada uma de vocês é uma. E cada uma de nós tem alguns hábitos, algumas manias, idiosincrasias, algumas vontades, alguns desejos, um jeito de funcionar que não é igual ao outro. Então, o que funciona para mim, não funciona para vocês. Pode inspirar vocês, mas funcionar, só vocês é que vão encontrar a maneira de fazer. E eu queria falar com vocês hoje um pouco de mudança de comportamento, mudança de atitude em relação à gestão de tempo. A gente tende a fazer uma gestão de tempo baseada em livros, baseada em artigos de revista, baseada em palestras de especialistas, geralmente são homens, que vêm com umas receitas, e aí a gente fala, vai lá, tenta aplicar a receita, mas a cabeça não muda. E se não mudar a cabeça, a receita não vai funcionar. Eu vou falar um pouco sobre a diferença que existe entre ser eficiente e ser eficaz. Quem aqui se acha eficiente? Eu garanto que todas vocês se consideram eficientes. Vocês acordam de manhã, fazem um monte de coisa, dão conta. Mas no fim do dia, aquilo foi eficaz? Está todo mundo bem em volta? Você está bem? Aquilo funcionou? A diferença entre eficiência e eficácia, eficiência é aquilo que funciona. Eficácia é aquilo que dá certo. Às vezes as coisas funcionam, mas o resultado não é o que vocês queriam. É um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, nós vamos falar de gestão de TPM, né? TPM, Tempo para Mulheres. Existe uma diferença, então, na gestão de tempo entre homens e mulheres, porque existe uma diferença entre homens e mulheres, né? Lembra daquela figurinha que a gente via quando
era pequenininho, tinha uma figurinha assim, um menininho puxando o calção, a menininha puxando o calção, eles olhavam e falavam, sim, existe uma diferença. A diferença é muito mais do que aquela que eles enxergavam. A diferença é biológica, é comportamental, é cultural e é social, né? O tempo para nós é tão diferente do tempo para eles que quando a gente fala assim, eu vou lá, você está com um namorado, marido, amigo, primo, você fala para ele assim, eu vou lá no banheiro, eu vou rapidinho. Você vai super rápido. Quando você volta, ele fala, pô, você demorou pra caramba, né? Porque ele leva 30 segundos, a gente leva no mínimo 5 minutos, né? E tira a meia, e baixa a meia, e acerta a meia, e bota a saia, e arruma a blusa, e passa batom, e aí tem outra no banheiro, aí você bate um papinho, né? Oi, tudo bom? O que você... bonito seu batom e tal. Então, para nós, o tempo é completamente diferente para eles. Eu estou caricaturando um pouco, só para dizer que é muito diferente. Um homem nunca vai entender como é que a gente faz gestão de tempo. A premissa dessa nossa conversa é que o tempo é um recurso escasso, limitado, tanto quanto a água. Falei num assunto complicado hoje em São Paulo, né? Todo mundo tomou um banho de 2 minutos hoje, né? O tempo é tão escasso quanto a água para nós, né? Então, nós temos que aprender a tomar conta dele. E aí, eu queria falar um pouco, entrar já nessa coisa de comportamento feminino. Todo mundo aqui já viajou de avião. Todo mundo já viu essa figurinha no avião. Todo mundo já esteve sentado lá quando vem a aeromoça toda bonitinha e diz, em caso de despressurização, máscaras iguais a essa cairão à sua frente. Puxa que estiver mais próximo, aplique sobre a boca e o nariz e respire normalmente. Até aí tudo bom. Aí ela fala assim, e aí nosso coração começa a se despedaçar, desmanchar. Caso esteja acompanhado de alguém, coloque a máscara primeiro em você e depois na pessoa que está ao seu lado. E aí aparece essa figurinha da criança, né? Então, esta moça egoísta colocou a máscara nela e depois colocou a máscara no menininho. E se o menininho morrer, né? Que malvada que ela é. Isso não é um comportamento de uma mulher, de uma mãe. A explicação para isso é uma explicação biológica / orgânica. O cérebro sem oxigênio, muito rapidamente, ele entra em estado de confusão mental. Então, se você não colocar a máscara em você, você não vai conseguir, provavelmente você não vai conseguir colocar a máscara na pessoa que está ao seu lado. Se você for muito rápida, você vai conseguir. Então, se você não fizer da maneira como está indicado, você vai ser, talvez, muito eficiente. Você colocou a máscara na criança, mas aí você não consegue mais colocar em você, você fica confusa, você não foi eficaz, né? Então, essa é a ordem certa de fazer. Só que a gente, que é a mulher, olha... E é sempre, 80%, 90% das vezes, a figurinha é uma mulher e uma criança. A gente olha e fica achando que está tudo errado, porque a gente não raciocina assim, a gente raciocina exatamente o contrário. Porque a gente raciocina o contrário, a nossa gestão de tempo é um caos. A gente vive assim. A gente está sempre olhando para os outros, para a necessidade dos outros, para os 352 papéis que a gente tem que desempenhar, e entra numa, a Marina usou a palavra, a Marina Terepins, entra numa angústia, que aí vira o caos. E é esse o comportamento que nós temos que mudar. É a angústia que nós temos que tirar. Então, antes de olhar para o relógio, antes de pensar, eu estou sem tempo, para e pensa na sua angústia, né? Na sua necessidade de gerenciar tanta coisa ao mesmo tempo, a casa, a empresa, o marido, fora que a gente é controladora, né? Quem são as controladoras aqui? Toda controladora, ela levanta a mão assim, ó. Mas eu vi umas mãozinhas aí, tá? Eu vi. Quem aqui já leu o livro sobre gestão de tempo? Levanta a mãozinha para mim. É livro escrito por homem? Pode jogar fora, tá? Chega em casa, joga fora, não serve para vocês. Eles não sabem como a gente se sente. Homem não vai no banheiro e gasta 5 minutos e acha que foi rapidinho, né? Homem não tem essa angústia que a gente tem. A nossa diferença é comportamental, é biológica. A gente tem uns hormônios que eles não têm. A gente vê a vida de um jeito que eles não veem. Então, sem tentar ser sexista aqui, é só para dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, nós somos diferentes, então vamos raciocinar diferente deles. Primeira coisa, nós vamos nos livrar da nossa angústia, né? De sair por aí querendo abraçar o mundo, né?
Vamos aprender a primeira coisa. O que é importante, é importante. Ih, o que eu fiz aqui? Nada, não fiz nada. Vou voltar. O que é importante, é importante. Aqui a gente, ali aquele copo é a gente, assim, sabe? A tempestade no copo d'água. Vocês sabem o que é importante? Não, acorda de manhã, a empregada fala: Dona fulana, não tem açúcar. Ai, meu Deus do céu, isso é muito importante. Mãe, tem reunião na escola hoje. Ai, meu Deus do céu, isso é muito importante, né? Aí o marido vem e fala: aquela minha camisa que eu vou usar sábado. Ah, isso é muito importante. Aí toca o telefone lá da empresa. O sistema aqui caiu, nós estamos sem internet. Ai, meu Deus, isso é muito importante. O que é mais importante? Tudo é importante, né? Faltar açúcar em casa, bota adoçante. Hoje todo mundo vai ser light. Hoje não vai ter nada com açúcar. Pronto, se livrou do primeiro problema. E assim vai, né? O que realmente é importante? O açúcar que está faltando em casa não pode ser tão importante quanto a internet que caiu lá na sua empresa. Está todo mundo parado, batendo papo, né? Bravo, porque não está entrando no Facebook enquanto a chefe não chega. Mas não é a mesma coisa, né? A gente não consegue priorizar. E aí eu não vou dizer para vocês: olha, para aprender a priorizar, vocês têm que... Não tem, sabe? Porque eu aprendi a priorizar de um jeito e vocês vão aprender de outro. Cada uma de nós vai aprender o que é importante para si, para a vida, para o coletivo ali, para a empresa, para a família, para a estrutura em que vive, de uma maneira. A lição que eu posso dizer para vocês, que eu aprendi a duras penas e que é fundamental para diminuir um pouco essa angústia que a gente tem em relação ao tempo, é que existem coisas mais importantes do que as outras. E se a gente colocar tudo na mesma escala de importância, o dia não dá para nada. Chega às 9 da manhã, você já está com um palmo de língua de fora, você está estressada, e você vai ser eficiente o resto do dia, você vai cumprir todas as suas tarefas, com eficácia zero, né? Você vai chegar no fim do dia destruída. O que precisa de foco, merece foco. Isso é uma derivação da primeira liçãozinha, né? O que é importante é importante. O que precisa de foco, merece foco. Encontrou o que é mais importante? Bota o foco ali. Não adianta ficar: isso é importante, mas... Não, eu estou aqui na empresa resolvendo o problema que nós estamos sem internet, mas a minha cabeça está lá em casa no açúcar que está faltando, que eu já decidi que não é importante. Ai, meu Deus do céu, fica aquela coisa angustiada. Não, isso aqui é importante? É importante. Eu vou tratar disso agora. Homem faz isso com uma facilidade invejável. Invejável. O Freud dizia que a gente tem inveja do pênis. Não, eu tenho inveja da capacidade que eles têm de repartir as coisas e de sair com foco numa coisa. Sabe aquela coisa assim, homem nem olha, né? Você está falando, ele nem está prestando atenção. O foco dele está numa coisa, está lá. A gente não consegue, porque a gente fica com essa... E criou-se, né, na nossa cultura ocidental, um mito dessa mulher que trabalha, essa mulher que precisa dar conta de tantos papéis. Venderam para nós a ideia de que a gente ser multimídia é muito bacana. Então, de que você fazer 52 coisas ao mesmo tempo é muito bacana. Só que isso está tendo um custo pessoal para nós, pessoal e profissional, pessoal e de saúde, pessoal e da saúde das pessoas, saúde no amplo sentido da palavra, das pessoas que estão em volta da gente. Isso tem um grande custo. Então, não precisa se orgulhar de ser multimídia. Eu quero meu foco aqui. Tá bom. Agora não dá. Agora não dá. Agora eu vou resolver esse problema, depois eu vou resolver esse problema, depois eu vou resolver esse problema, depois eu vou fazer isso. Porque quando a gente aprende a dizer não, olha que idade ela tem dizendo não. Morro de inveja, né? Eu queria ter aprendido com essa idade, que ela tem uns 6, 7 anos. Né? Nós estamos aqui com 25, 30, 35, 40, vou parar por aí, senão alguém vai me mandar o celular na cabeça. 40, tá bom. A gente tivesse aprendido a dizer não desde sempre, talvez as coisas tivessem se tornado mais fáceis para nós. Porque também a gente aprendeu a ser mulherzinha, né? Mulherzinha é uma fofinha, que está sempre disponível, é multimídia, nunca diz não. Você pode, posso, chega no fim do dia, né? Pôde tudo, foi super eficiente, eficácia
0, né? Ou próxima disso. Quando o foco está em algo, você tem que estar inteira naquilo. E aí a lição vale para qualquer coisa. Eu botei um coraçãozinho aqui, porque eu acho que a gente tem um problema, como venderam para nós que a gente tem que ser profissionais, maravilhosas, multimídia, né? A gente vai cortando onde dá. E a gente corta, geralmente, com as pessoas mais próximas da gente, que aguentam mais o tranco, né? Estão ali porque estão ali. O filho, o marido, a mãe, a irmã, a gente vai cortando ali perto. Então, você vai na reunião da escola do seu filho com ele senta do seu lado e você passa o tempo inteiro no celular trabalhando. Ele percebe que você não está lá. Então, para que foi? Né? Não fosse. Eficiência 10, está lá sentada. Cheguei. Sou a mãe do Zezinho, estou aqui, cheguei no horário. Eficácia 0, passou o tempo todo no celular, não prestou atenção na reunião, não se integrou com as outras mães na escola do seu filho, não entendeu a importância de estar lá, ainda passou para ele ou para ela, né, uma informação péssima. Né? A minha mãe vem aqui na reunião da minha escola e acha que isso aqui é um saco, né, porque ela fica em outra. Amplifica isso para a sua vida e você vai perceber que muitas vezes você está numa coisa, né, e não está. Você botou o foco, botei o foco. Aí chega lá, tô no foco. Mas a cabeça, o coração está em outro lugar. Está fazendo outra coisa. Né? É tudo derivação do que é importante, é importante. Definiu o que é importante, eu vou fazer aquilo, Botou o foco, está lá, está inteira. Quando aquilo acabar, vamos para a próxima. Né? Por incrível que pareça, isso que a gente vai... No começo a gente acha que está perdendo tempo, né? Ai, mas eu estou aqui, eu podia estar fazendo também isso, aquilo. Não podia. Se você fizer um de cada vez, concentradamente, você faz mais rápido, ainda mais eficiente e absolutamente eficaz. Não tem que refazer. Uma outra coisa que eu aprendi, pessoalmente, é que a desorganização desorganiza. E a desorganização não é um problema de listinha. Aí eu vou fazer uma listinha, eu vou ler uma receitinha de bolo. É um problema de cabeça. Se você botar na sua cabeça a sua forma de organizar, que é diferente da minha, né? Completamente diferente da minha. Cada uma é uma. Se você descobrir qual é a forma de você se organizar, né? Parar, pensar, refletir sobre você, nós estamos falando sobre uma mudança de atitude. Nós estamos falando de uma mudança de dentro para fora. A gestão do tempo vai começar aqui, sair de dentro de você. Se você mudar de atitude em relação à sua organização e encontrar o que é organização para você, você vai conseguir gerenciar melhor seu tempo. Um exemplo, eu não consigo separar a roupa do dia seguinte à noite. Não consigo. Eu sei que isso... Em algumas listinhas de organização de tempo, separe a roupa. Não, para mim, quando o dia acaba, ele acaba. Me faz bem pensar que o dia acabou. Então, eu tomo banho, coloco um pijama e vou para a cama, eu quero dormir. Meu dia acabou. Se eu parar, antes de tomar banho, eu já percebi que isso me faz muito mal. Eu começo a ficar... Aí eu vou dormir pensando naquela coisa, entendeu? Porque para mim é como se o dia seguinte tivesse começado. E eu não gosto que ele comece às 10 da noite, 11 da noite do dia anterior. Para mim, ele começa às 6:30 da manhã. Aí eu acordo, vou tomar banho. A hora que eu estou tomando banho, eu penso, que roupa que eu vou pôr, o que eu tenho que fazer, tá. Outra coisa, ferramentas, e a gente vai ter aqui uma palestra sobre ferramentas, que eu estou louca para assistir, porque eu adoro essas coisas, acho que elas ajudam muito a gente, tá? Desde que a gente saiba usar, né? Ferramentas tecnológicas para poupar o nosso tempo, né? A minha, o Waze. Waze, eu estou apaixonada por ele. Amo o Waze. Não saio de casa sem ele. Mas o Waze depende de você botar o endereço lá. Né? Então, enquanto eu estou tomando café da manhã, quando eu tenho que ir a um lugar que eu não sei onde é, como aqui hoje, né? Eu queria acertar a entrada do estacionamento e tal. Enquanto eu estou lá tomando café da manhã, fazendo, eu já boto o endereço no Waze. Porque a pior coisa que eu faço, é botar o endereço do Waze no meio da rua, né? Não presta atenção no carro da frente, não fica aquela confusão, né?
E aquilo me deixa aflita, angustiada, que eu não consigo. Aí o farol abriu, eu estou na metade do endereço, eu não enxergo, eu dirijo sem óculos, eu uso óculos para perto, eu não consigo enxergar, vira um caos. Então, é um jeito de se organizar. Eu uso uma ferramenta para me organizar, mas eu uso do meu jeito. Vocês têm que absorver essas coisas do jeito de vocês. E é uma mudança mental? É uma mudança mental. Né? É uma mudança. Agora é hora de fazer isso, eu vou botar o endereço lá, legal, bacana. Parece uma bobagem, mas isso no dia a dia, essas pequenas ações no dia a dia, quando você soma tudo, né, e você assume que você tem uma mudança de atitude, de comportamento para ser feito, e vai lá e faz, ajuda bastante na vida. Outra coisa, essa aqui é sensacional, né? Pedir ajuda, né, é uma arte que nós precisamos aprender. Normalmente, nós mulheres que trabalhamos fora, temos filhos, famílias, mãe, pai, somos as superpoderosas, multimídia, não sei o que, taraná, os outros vivem pedindo ajuda para a gente. E a gente vive socorrendo os outros. E a gente esquece de pedir ajuda. E quando a gente pede ajuda, a gente pede de um jeito que a outra pessoa às vezes nem entende que você está, né? Assim, quantas vezes a gente, eu vou usar um exemplo caricato também, mas quantas vezes a gente fica resolvendo o problema da empregada, né? Sábado, a sua empregada na sexta-feira não veio, porque ela, ai, dona fulana, não posso vir, não sei o quê, você acorda no sábado, fica fazendo coisas que ela tinha que fazer, porque a sua atitude com ela não é uma atitude profissional. Né? Muitas de nós temos esse tipo de situação. Ah, não. Você paga a pessoa, contrata a pessoa, paga a pessoa, trata ela de uma maneira que você não trata as pessoas, os funcionários da sua empresa. É que tem gente que faz isso com os funcionários da empresa também. O funcionário chega, já percebe que a gente é meio mãe, mulher, boba, né? Vem tudo na mesma frase para algumas pessoas. Eu vou sair de férias. Tá bom. Não, você não vai sair de férias. Ah, sexta-feira eu não venho. Desculpa, se você não vier na sexta-feira, eu vou descontar seu dia. Ah, mas é assim. Porque a gente pede ajuda para as pessoas, a gente põe pessoas para ajudar a gente e fica resolvendo os problemas das pessoas. Né? Quem tem marido aqui que ajuda em casa? Eu vou usar agora um aprendizado da Ana Fontes. Quem tem marido que ajuda em casa? Vocês acham que ele ajuda em casa? Joga esse marido fora. Né? Fabiana, desculpa aí, Júnior. Foi mal, hein, Júnior? A Ana me ensinou uma coisa que é sensacional, Ana Fontes. Marido não ajuda. Marido tem 50% das ações. Marido tem responsabilidade. Então, quando a gente acha que o marido ajuda, a gente está errando. A cabeça está errando. Funcionário não ajuda, funcionário é contratado, secretária não ajuda, secretária é contratada. Você coloca as pessoas para desempenhar funções. Você não acorda todo dia 6, 6:30 da manhã, rala pra caramba o dia inteiro, vai lá, cumpre o seu horário, cumpre... Blá, blá, blá. A gente tem que exigir isso das pessoas que estão em volta da gente também. Deixar de ser a boazinha, e homem faz isso, é minha inveja 2, homem faz isso com uma eficiência, né? E com uma eficácia que a gente às vezes não consegue. A gente fica com aquele coração mole, né? Coração com dó, né? Aí dispensa a empregada, dispensa a secretária, né? Deixa o marido lá assistindo futebol, arruma a cama do filho. E em casa é uma ditadura, né? Outro dia meu filho chegou e falou, eu tenho uma empregada hoje em dia que vai na minha casa 2 ou 3 vezes por semana. Porque eu acho um absurdo morarem 2 pessoas numa casa, eu e meu filho mais novo, e ter uma empregada que fica lá 24 horas por dia, 365 dias por ano, uma coisa que eu estou pagando, que tem um custo escondido alto, né? Hoje em dia com a legislação e tudo, não que ela não tenha direito, tem todos os direitos, mas é um custo que eu não preciso ter. Então, eu tenho uma empregada que vai 2 vezes por semana. Outro dia... Passou, ela foi na quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Quando chegou na segunda-feira, meu filho virou para mim e falou assim, nossa, a Simone vem hoje? Eu falei, vem. Ai, que bom que eu vou dormir numa cama arrumada. Eu falei, só por isso eu vou dizer para ela não arrumar a sua cama. Você vai dormir na cama arrumada se você arrumar a sua cama. Porque eu não tenho obrigação de arrumar a sua cama. Né? Tenho? Não. Aquilo vai me tomar 5 minutos e mais, vai desensinar. Então, aí é uma outra coisa que nós temos que pensar. Quanto das nossas atitudes, esse tipo de atitude de mãe do mundo, está desensinando
os meninos e as meninas que nós estamos criando, os estagiários que a gente tem nas nossas empresas, os funcionários que a gente tem nas nossas empresas, que um dia vão nos suceder aí no mercado de trabalho, abrir as suas próprias empresas e tocar as suas vidas. Então, você acha que você está sendo ultra eficiente e está sendo de eficácia zero, porque a lição que você está passando para todo mundo em volta de você é assim, ó, pode relaxar, deita aí que ela vai lá e arruma a sua cama. Ela arruma a sua cama, mas nem matando. Você quer a cama arrumada? Vai lá arruma. Gente, vocês têm algum conhecimento? Se procuraram no Google, na internet, em algum lugar que uma mão caiu porque a pessoa arrumou a cama? A pessoa arrumou a cama e a mão dela caiu. Eu nunca vi. Vocês conhecem, que nem dizia o meu pai, criança de classe média para cima, que morre de fome porque fica um dia sem comer? Eu não conheço. Então, meu filho, eu falo, você vai comer? Ai, tô com preguiça. Problema seu. A comida tá lá, tá na geladeira. Não vou eu lá, ai, a mãe toda, fazer comidinha para você, porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu sou legal, fofa, bacana, quer passear comigo, quer bater papo, quer não sei o que agora. Arrumar sua cama, você arruma. Ninguém pode carregar o mundo nas costas. Essa é uma lição que a gente tem que incorporar. Senão não tem gestão de tempo que resolva. O tempo não dá. Porque você faz o que é seu e de mais umas 10 pessoas em volta de você, como é que vai dar? O seu dia tem que ter 240 horas, né? Você tem 24 vezes 10, 240. Nem você pode carregar o mundo nas costas. Nem você. Por mais doce que isso pareça. O sacrifício feminino de ser eficiente. Nem você pode carregar o mundo nas costas. Desista. E a coisa mais importante para manter tudo em volta de você funcionando, porque eu não tenho a ilusão de que vocês um dia vão ter um mundo em que não tem um monte de coisa em volta de vocês. Né? Vocês não serão uma espécie de rei sol, né? Com os planetinhas gravitando em volta. A gente é assim. Isto é cultural, é biológico e é comportamental. Não tem como mudar. Mas você tem que entender que para manter tudo isso funcionando, a coisa mais importante é você. Se você não funciona, se você está naquela angústia, se você está... Ai, meu Deus, o meu dia, não tenho tempo, não sei... Tudo em volta de você começa a desmoronar. E aí, quando tudo desmorona, começa a desmoronar, né? Porque desmoronar você não deixa. Você se mata, mas não deixa desmoronar. Quando tudo começa a fazer água em volta de você, você fica desesperado. E quanto mais você se desespera, menos eficiente vai ser a sua gestão do tempo. Menos eficaz vai ser a sua gestão de você mesmo, né? Aí a gente fica doente, cansada, irritada, né? Ah, mas a mulher é assim mesmo, deve estar na TPM. Não é TPM. Às vezes a TPM que a gente precisa é essa aqui, é um tempo para a gente. É um tempo para a mulher, né? Um tempo de saber fazer render o tempo. Vocês precisam aprender a fazer uma coisa fundamental sem sentir culpa. Eu aprendi. Fazer nada. Ter um tempo para recarregar a bateria, ter um tempo para botar a cabeça no lugar, ter um tempo para pensar naquilo que você quer. E o que acontece? O meu tempo de fazer nada, por exemplo, eu adoro ir para massagem. De vez em quando, vou sumir. Falo para minha secretária, estou inencontrável. Né? Ela já conhece a senha. Eu vou lá. No começo eu ia, olha que loucura, que loucura, que loucura. Logo que começou essa coisa de celular inteligente, a mesa do meu massagista tem um buraco onde você coloca a cabeça. Eu colocava o celular embaixo. Pode isso? É ridículo, não é? Eu colocava o celular lá embaixo para ficar olhando, né? E de vez em quando falava para ele, peraí, tô lendo, né? Eu cega, lendo. Qual é o tempo que eu tirei para mim? Nenhum. O que vai acontecer em meia hora? Alguém já ouviu dizer que em meia hora, 45 minutos, que é o tempo que você está lá na massagem, o mundo pode acabar em 45 minutos? Até pode. Teoricamente pode, né? Teoricamente pode, mas não vai ser naquele dia. Tenham fé. Não vai ser naqueles 45 minutos da sua massagem, né? Então aí, você vai lá, tira um tempo para você e
espedaça aquilo tudo com uma atitude de quem, se não tiver no controle do mundo, se não estiver carregando o mundo nas costas, ele vai parar de funcionar. Larga a mão, né? Larga a mão. O que eu acho é que a gente precisa ter a atitude do desprendimento do controle, né? Para se livrar da angústia. Né? E parar de acreditar nesses papéis femininos que venderam pra gente, de eu posso tudo, eu dou conta de tudo. Eu não dou conta de nada, né? Ainda sobre eficácia e eficiência, eu queria contar para vocês rapidinho uma história que eu contei para a Marina, que é o resumo disso tudo. Né? Quando eu tive meu primeiro filho, ele nasceu e o médico me disse, olha, você está com muito pouco leite. Então, você tem que fazer dos seus momentos de amamentação uma coisa bem tranquila, bem relaxada, para provocar, quem sabe, né, com estímulo, o bebê mamando, tal, tará, taraná. Aí é eficiente. Aí ele me disse o seguinte, antes de dar de mamar para o bebê, quando ele começa a chorar, se você tiver com fome ou com sede, vai lá, come uma coisa, toma água, bastante água, porque você está bem hidratada facilita também a descida do leite e tal, legal, bacana, bacana. Isso aí. Aí o bebê fazia, eu corria, com fome, com sede, com não sei o que, corria lá, pegava o bebê, e não sei o que, resultado. O meu leite durou 15 dias. Os momentos de amamentar meu primeiro filho eram absolutamente estressantes para mim e para ele. Eu era ultra eficiente, né? Rápido, vamos lá, pega o bebê, rápido, não posso perder tempo. Nem ele mamava direito, nem eu ficava absolutamente frustrada com aquela situação toda, né? E ele não mamava direito, ele ficava irritado, ele era pequenininho, ele fechava a mãozinha assim e batia no peito. Tá? É uma coisa que até hoje me dói lembrar, né? De como, às vezes, vamos fazer as coisas, você está fazendo tudo errado. Tudo errado. Eu não segui o conselho do profissional, que era para, descansa, relaxa, toma muita água. Não, eu queria dar conta daquilo. Realizar a tarefa. Né? A gente é muito assim, realizar a tarefa, fazer a tarefa. O que é importante? O importante naquela hora era fechar a porta do quarto, ir lá comer bastante, beber bastante água, fechar a porta do quarto e gastar, nossa, até palavra errada, investir ali todo o tempo do mundo naquela atividade. Né? Mas não, eu tinha 26 anos de idade, eu precisava dar conta. dar conta. Tudo errado. Então, o meu desafio para vocês, que é um pouco vindo da minha experiência pessoal, né, de lidar com essas tarefas que parecem tão simples, né? Bota o foco, o que é importante, dá um tempo para você. Isso é muito difícil, é muito complicado de fazer. Mas a minha provocação para vocês aqui hoje é essa. Mudem de atitude, né? Mudar a cabeça. Se não mudar a cabeça, não adianta a ferramenta, não adianta o conselho, não adianta a listinha, não adianta nada. Vocês vão continuar seguindo receita de bolo numa angústia, com eficiência lá em cima e a eficácia lá embaixo. Tá? Mudar de atitude deixa a gente mais tranquila. Hoje eu tenho umas coisas que eu faço sem nenhuma culpa. Dizer para o meu filho, você não vai arrumar a cama? Eu também não vou arrumar. Eu faço sem nenhuma culpa. Né? Tem um momento da vida que a gente não consegue fazer essas coisas. A gente não consegue falar não para as pessoas. A gente não consegue não atender. A gente não consegue chegar para o funcionário e falar, eu vou tirar férias em fevereiro. Falar, não vai não. Porque, olha, a gente trabalha com moda praia e fevereiro é o pico de venda. Você não vai tirar férias. Mas eu já estou com a viagem comprada. Problema seu, você comprou a viagem. Um homem faria isso, né? Problema seu. Você comprou a viagem sem combinar comigo. A gente faz, você já comprou a viagem? Ai, meu Deus. Você pagou caro a passagem? Pagou? Nossa, eu tenho um amigo que tem um site. Espera aí que eu vou entrar aqui pra você. Ele vende umas passagens super... E aí já vai resolver o problema do cara, entendeu? Que não precisa, não te pediu para resolver o problema também, né? Então é um pouco isso, é mudar. É muito caricatural o que eu estou falando, mas é para chacoalhar mesmo. É para cada uma de vocês ir para casa, sentar e pensar, essa atitude está dando certo? Né? Isso aqui é meu mesmo? Essa responsabilidade é minha? Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Por que meu dia não está rendendo?
né? Se eu mudar a minha cabeça, se eu mudar o jeito como eu encaro as coisas, continuar sendo legal, bacana, amorosa, eu não perco uma reunião dos meus filhos, eu sou a mãe mais fofa que existe. Eu faço lição, fiz muita lição com eles por fax. No tempo que eu trabalhava na Volkswagen, que era um pouquinho longe, né? Eu morava no Morumbi, a Volkswagen. Não é essa aqui não, hein? Isso aqui era luxo, né, Ana? Quando a gente vinha aqui era um luxo, era lá em São Bernardo do Campo. Quando eu fui trabalhar no governo de São Paulo, eu tinha uma mesa na minha sala, e aí vocês vão dizer, mas nem sempre dá. Nem sempre dá. Nem sempre dá. Por isso que eu estou dizendo, cada uma de vocês tem que encontrar seu jeito. Quando eu trabalhei 3 anos e meio no governo de São Paulo, que eu chegava lá 6h30, 7 da manhã, e saía de lá meia-noite, 1 da manhã, todos os dias, sábado, domingo, feriado, dia santo, eu tinha uma mesa na minha sala e eu fazia o seguinte, à tarde, tinha um motorista lá no palácio que passava na minha casa, que era 3 quadras de lá, pegava meu filho e trazia ele na minha sala. E ele ficava lá fazendo, eu botei uma mesa para ele na minha sala e ele ficava fazendo lição. Era o momento que eu vi o meu filho. Ele ia lá, convivia comigo, a minha angústia baixava, eu não ficava aquele conflito que a Marina falou, a casa, o filho, a ausência, né? Ele estava lá, se divertia. Ele achava o máximo, né? Porque todo mundo tratava ele como filho da chefe, né? Então ele achava aquilo. Foi um jeito bacana. Ele lembra disso com uma saudade imensa, né? Ele gostava disso, ele lembra disso com carinho desse tempo. Eu resolvi a minha angústia, né? Baixou aquele meu nível de ansiedade e aquilo durou 3 anos. Né? Acabou, vamos embora, vamos para outra, vamos inventar outra coisa. E é um pouco isso, é provocar vocês a pensar fora da caixa, a serem muito mulheres. Nós somos mulheres, mas não ser mulherzinha. Aquela coisinha, eu preciso ser multimídia, atender tudo, me sacrificar, enfiar uma faca no coração todo dia. Isso é bobagem, tá bom? É um pouco isso. Os meus e-mails estão aqui por uma questão ecológica. Eu evito usar cartão, porque a gente pega o cartão e joga fora. Anotem os meus e-mails, se vocês quiserem entrar em contato comigo, mandar os contatos de vocês, eu devolvo com os meus. Estou à disposição de vocês. Obrigada e bom dia.